Fala moçadinha, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Brasil colônia, falando efetivamente do início da administração colonial. Nós vimos na aula passada aquele grande período de praticamente 30, 32 anos, em que Portugal não ligou muito para as terras que havia encontrado aqui na América, mas agora eles efetivamente vão implantar aqui um sistema colonizador, que será o sistema das capitanias hereditárias, tema principal da nossa aula de hoje. Preparados? Vamos contar história então. Recapitulando o percurso que nós já fizemos até aqui, nós falamos sobre a expansão marítima e o descobrimento do Brasil. Na aula passada nós conversamos sobre o período pré-colonial em que predominou a exploração do pau-brasil por meio do escambo, não é? Os índios, então, de maneira livre, retiravam a madeira que era comercializada com as feitorias. E na aula de hoje, nós efetivamente entraremos, então, na administração colonial. Portugal vai perceber que é necessário, então, investir mais aqui nas terras americanas, na sua colônia americana. E agora vamos começar então a entender como é que isso acontece, tá certo, galera? Bom, olha só, principalmente por conta das invasões estrangeiras. Os franceses estavam o tempo todo aqui na nossa costa, no nosso litoral, saqueando inclusive o próprio pau-brasil, de modo que Portugal estava perdendo, de um certo modo, estava perdendo parte dos seus produtos, da sua riqueza. Era necessário, então, defender a costa brasileira. E nós vimos que Portugal, mesmo no período pré-colonial, já havia empreendido algumas expedições conhecidas como expedições guarda-costas, não é mesmo? Justamente para evitar a chegada, a vinda desses estrangeiros, que logo mais iriam acabar ocupando as terras brasileiras, o que vai efetivamente ocorrer durante o período colonial. Lembram-se que nós falamos que o rei francês, ele havia dito que não conhecia o testamento de Adão, que havia dividido o mundo entre Portugal e Espanha, de modo que ele defendia que um pedaço de terra deveria ficar com aquele que efetivamente a ocupasse, o princípio chamado de uti possidetis, ou seja, Portugal corria um sério risco de que parte das terras americanas, das suas colônias americanas, ou seja, o Brasil, pudesse cair nas mãos dos franceses, principalmente, claro que holandeses e britânicos também eram ameaças. Além disso, pessoal, o que vai acontecer nesse período é uma decadência do comércio com o Oriente. Justamente por isso, então, Portugal percebe, olha, o comércio com o Oriente era muito lucrativo, mas ele está em franca decadência. Nós precisamos encontrar uma nova fonte de matérias-primas. Lembram-se que nós estamos aqui no período do mercantilismo, em que as fontes de matéria-prima são fundamentais, principalmente para o futuro avanço das manufaturas. Então era uma maneira que havia de ganhar dinheiro, de lucrar, que era justamente por meio dos monopólios, inclusive o monopólio estabelecido pelo famoso Pacto colonial. Bom, então vai vir aqui a primeira expedição colonizadora, vocês sabem, a expedição do Martim Afonso de Souza. Então vamos entender um pouquinho sobre essa expedição. Olha só, em 1530, então, o Martim Afonso de Souza vai sair de Portugal com cerca de 400 colonos. Qual a diferença da expedição dele para as expedições anteriores que aconteceram naquele período que nós falamos que é o período pré-colonial? Agora eles vieram aqui, pessoal, para colonizar. Quem veio para cá são colonos, não são aqueles degredados, aquelas pessoas que ficariam simplesmente aqui cuidando de uma feitoria. Não, eles vinham aqui com as suas famílias, onde eles iriam provavelmente viver e morrer no Brasil, tá certo? Então nós temos as primeiras expedições ao interior do Brasil, justamente para que fossem estabelecidas as primeiras vilas. Então nós temos também a vinda das primeiras mudas e sementes do quê? De produtos que tinham
interesse para Portugal, não é? O Brasil, ele tinha um clima tropical, podia produzir alguns produtos que em Portugal tinham grande valor, mas cujas terras portuguesas não eram muito férteis nesse sentido, até pela diferença de clima. Nós sabemos que, é claro, que o que vai predominar não é, a cana-de-açúcar, que efetivamente é um dos produtos mais valorizados em Portugal e que será também trazida aqui para ser plantada no Brasil, tá certo? E nós temos, portanto, a fundação do primeiro engenho, que é o engenho do governador. Esse engenho que será montado justamente na vila de São Vicente, que será a primeira vila do Brasil, não é? Então a primeira vila do Brasil será a vila de São Vicente, atualmente ali no litoral paulista, né? Que é fundada em 22 de janeiro de 1532. Para muitos, pessoal, aqui nós temos efetivamente o fim do período pré-colonial, o início, né, do período colonial efetivamente, quando Portugal então passa a empreender esforços para colonizar o território brasileiro. Para outros historiadores, é em 1530, quando Portugal toma a decisão de mandar o Martim Afonso de Sousa colonizar o Brasil, que tem fim o período pré-colonial. Para outros, será somente em 1534, quando o sistema de capitanias hereditárias será efetivamente montado, né, transplantado aqui para o Brasil. Isso para nós não importa, o que importa é vocês saberem que nesse período entre 30 e 34, Portugal vai efetivamente mudar a visão que tinha do seu território americano e vai começar a dar um pouco mais de atenção, tá certo? Nós vimos então em 1532 é fundada a Vila de São Vicente e também o primeiro engenho de açúcar no Brasil. Lembre-se que Portugal já havia feito, né? Já havia tentado, inclusive com certo êxito, com sucesso, esse mesmo sistema nas suas ilhas atlânticas, não é? Nós vimos ali a Ilha da Madeira, a Ilha do Cabo, a Ilha de Cabo Verde. Então Portugal já conhecia esse sistema e é claro que as terras brasileiras acabavam sendo muito mais interessantes pelo tamanho, né, justamente para implementar esse sistema, tá bom? Então nessa primeira expedição aqui de Martim Afonso de Sousa, nós teremos o início da exploração do território do atual Brasil. Opa, Brasil aqui com letra maiúscula, né? Com base no sistema mercantilista, não é? Como nós vimos então, a metrópole explorando os produtos coloniais por meio daquele monopólio conhecido como Pacto Colonial, tá certo? Então, o mercantilismo ele dizia que um país enriqueceria se ele tivesse o quê? Colônias de exploração. Foi justamente nesse quesito que o Brasil vai se inserir na economia mundial como uma colônia de exploração, uma economia, portanto, que era dependente e complementar à da metrópole, ou seja, o que era produzido aqui era decidido lá. Eles decidiriam o que era interessante que fosse produzido aqui, justamente porque o objetivo era o mercado europeu. Em troca dessas matérias-primas, além de tudo, Portugal, né, a metrópole, ainda mantinha o monopólio de vender para os colonos aqui os produtos, as manufaturas que vinham da Europa. Ou seja, somente podia haver comércio com a metrópole ou por intermédio da metrópole. Então, o que vai ser implementado aqui, pessoal, vai ser uma agricultura monocultora e latifundiária. Então, vamos pensar, olha só, um pouquinho em cada um desses termos. Monocultora, ou seja, apenas um produto, nesse caso, a cana-de-açúcar. Latifundiária serão, então, grandes propriedades de terra, uma produção que é extensiva e não intensiva, baixa tecnologia e muita terra, que era justamente o que eles tinham. Nós já veremos, então, como é que foi montada essa estrutura, tá bom? Nós temos, portanto, o monopólio comercial exercido por Portugal, não é? Pela coroa portuguesa, e também o domínio político, que era da metrópole, ou seja, o governo do Brasil, o governo da colônia estava na metrópole, não havia um governo aqui de modo centralizado. Nós veremos, né, como é então que era administrado
o território brasileiro. Então vamos começar vendo aqui, olha só, esse embate entre problema e solução. Qual era o problema que Portugal precisava enfrentar? Ele precisava realizar a efetiva colonização. Por quê? Principalmente por conta das invasões estrangeiras e do declínio do comércio com o Oriente. Então, como nós vimos, olha só, o comércio com o Oriente estava em decadência e o Brasil estava sendo invadido. Outro problema, Portugal não tinha dinheiro para explorar efetivamente um território tão grande quanto o Brasil. Qual será, então, a solução que será encontrada para todos esses problemas? Pessoal, a solução será entregar à iniciativa privada a exploração do Brasil através do sistema de capitanias hereditárias. Então, quando nós pensamos nesse sistema, nós temos que ter em mente que nós temos aqui um sistema que é principalmente privado, ou seja, Portugal ele vai conceder à iniciativa privada, ou seja, às pessoas, o monopólio, né, o direito de vir aqui explorar as riquezas do Brasil. Em troca, é claro que eles terão que colonizar essas terras e pagar tributos à coroa. Nós já vamos ver isso em mais detalhes. Então, olha só. Quando a gente fala nessa administração colonial que Portugal vai exercer no Brasil, nós temos que lembrar que o primeiro modelo que é adotado, um modelo que eles já haviam testado nas Ilhas Atlânticas, é o sistema de capitanias hereditárias. Então vamos pensar de novo no nome. Olha, o que significa algo que é hereditário é que passa de pai para filho, ou seja, aqueles capitães donatários que recebiam o direito de explorar as terras do Brasil, eles passavam esses direitos de modo hereditário. Esse sistema foi implementado em 1534 e ele vai durar até 1548. Somente 14 anos. Na verdade, não é bem assim, tá, pessoal? Em 1548, na verdade, nós teremos a instalação aqui do primeiro governo geral. Nós já falaremos um pouquinho melhor sobre isso, mas as capitanias hereditárias, elas não serão extintas em 1548. Elas vão conviver com o governo geral. Na verdade, o sistema de capitanias hereditárias ele vai durar até o Marquês de Pombal, né, lá no século XVIII, efetivamente colocar fim a esse sistema, tá legal? Bom, a colonização do Brasil, então, por meio das capitanias hereditárias, foi uma experiência transplantada das ilhas dominadas por Portugal, aquelas ilhas atlânticas que Portugal havia conquistado durante a sua expansão marítima. Por exemplo, a Ilha da Madeira, a Ilha dos Açores e as ilhas de Cabo Verde, ou seja, Portugal já conhecia esse sistema, já havia implantado esse sistema e agora transplantou isso para o Brasil. O Brasil, então, ele foi dividido em 14 capitanias hereditárias. Então, são 14 capitanias divididas em 15 lotes. Por quê? Porque a capitania de São Vicente, ela foi dividida em 2 lotes não contíguos, né? Já vou mostrar para vocês. Ou seja, nós tínhamos 15 lotes num total de 14 capitanias. E alguns donatários ganharam mais de uma capitania. Por isso, apenas 12 donatários vão receber essas 14 capitanias, tá bom? Quem são esses donatários, pessoal? Quem eram as pessoas, então, que iriam se arriscar, se aventurar a sair de uma metrópole europeia para vir aqui numa terra onde praticamente só havia mato e índios, né? E tentar a sorte aqui. É claro que nós estamos falando, pessoal, da pequena nobreza. Pequena nobreza composta principalmente, olha só, por cristãos novos. Quem eram os cristãos novos? Eram principalmente os judeus convertidos ao catolicismo. Eles eram muito mal vistos na Europa, porque poucas pessoas acreditavam que esses judeus haviam efetivamente abandonado a sua fé. Se acreditava que eles haviam simplesmente se convertido ao catolicismo para evitar a perseguição da igreja. Mas então, foram essas pessoas, né, que até tinham algum dinheiro, mas tinham títulos de nobreza adquiridos recentemente, ou então tinham recém se convertido ao catolicismo. Eram realmente pessoas
que não faziam parte do grande comércio português, porque essas pessoas, essa grande nobreza, ela estava ligada principalmente ao comércio ainda com o Oriente, que ainda era mais lucrativo do que uma terra inexplorada como o Brasil, tá certo? E aí, como é que funcionava isso, pessoal? Os capitães donatários, eles tinham 5 anos para dar início à exploração. Olha só o detalhe, com recursos próprios, ou seja, a coroa não ia investir nada. Ela passa para a iniciativa privada, para esses capitães donatários, a responsabilidade e o risco de tentarem, não é, colonizar e produzir no Brasil. A colônia só vai então conceder o direito e vai recolher os impostos, mas quem vai ficar com todo o risco do empreendimento são os capitães donatários, ou seja, é a iniciativa privada. Então tá aqui, olha só, o nosso sistema, né? Como nós vimos então, são 15 lotes, porque nós temos, olha só, São Vicente, nós temos 2 lotes, tá vendo? São Vicente aqui, 2 lotes que não são contíguos, porque entre eles nós temos a capitania de Santo Amaro. E é claro que alguns lotes, né, algumas capitanias foram doadas ao mesmo capitão donatário, por isso serão 12 capitães donatários que vão ficar com essas 14 capitanias hereditárias. Essas capitanias, elas tinham, né, grosso modo, 250 quilômetros de extensão norte e sul, e de fundo elas iam até o famigerado Tratado de Tordesilhas. Nós sabemos, né, um tratado indemarcável, mas que na verdade, olha só, criou áreas de terra tão grandes, mas tão grandes, que quase todas eram maiores do que o próprio país Portugal. Então, algumas pessoas ali em Portugal, os famosos capitães donatários, eles ganharam lotes maiores do que o próprio país em que eles viviam, para vocês terem uma ideia do tamanho e também da dificuldade desse empreendimento, tá certo? Bom, como é que funcionava então, pessoal, a capitania hereditária? Quais eram os documentos que efetivamente organizavam essa administração? Então nós temos que conhecer 2 documentos fundamentais. Em primeiro é a carta de doação. Pessoal, a carta de doação, grosso modo, era um título que o capitão donatário recebia que comprovava que a coroa havia entregue para ele aquele lote de terra, tá bom? Então ela ia estabelecer, olha só, a extensão da capitania, né? Ou seja, vai de onde até onde? Além disso, a garantia, a posse e os direitos administrativos e jurídicos do donatário. Nós podemos dizer, então, pessoal, que o donatário ele tinha efetivamente poder de vida e morte nas suas capitanias. Claro que ele devia obediência ao rei, às leis portuguesas, mas aqui dentro da capitania, quem mandava era ele. Ele julgava, ele condenava, ele executava, se fosse necessário, tá certo? Bom, a posse da terra, então, ela era transmitida, claro, de modo hereditário, é uma capitania hereditária, afinal de contas, e o donatário poderia perder a posse, caso ele não cumprisse o que estava estabelecido na Carta Foral, que é o segundo documento que nós vamos estudar a partir de agora. Pessoal, a Carta Foral, ou apenas o Foral, ou Carta de Foral, era justamente o quê? Um código que trazia os direitos e deveres dos donatários, tá bom? Era um código tributário contendo os direitos e os deveres do donatário. Como quais, né? Vamos falar de alguns deles aqui. Ele tinha o dever de pagar impostos ao rei, é claro. E ele tinha o dever de promover a defesa do território, um dos principais objetivos, inclusive, né, de Portugal iniciar a colonização brasileira, temendo perder essas terras, especialmente para os franceses. E com isso ele deveria fazer, né, fundar vilas nas suas capitanias, ou seja, efetivamente colonizar o Brasil, trazer pessoas para morar aqui e tomar posse dessa grande extensão de terra que havia sido descoberta, pessoal. Ele tinha agora como direitos, né, doar sesmarias, pessoal. Então, olha só, o que é uma sesmaria? A maneira mais fácil da gente entender é que uma sesmaria ela é como se fosse uma grande fazenda, um latifúndio. Porque, olha só, o donatário ele recebia uma terra do tamanho de um país. É claro que ele não ia sozinho conseguir tomar posse, né, de toda essa terra. Ele iria, então, doar essa terra para outras pessoas, pessoas que efetivamente viriam aqui e iriam morar e plantar, né, cultivar essas terras.
tá bom? Então eram grandes fazendas que eram doadas para outras pessoas, um sistema até meio parecido com aquele sistema feudal de suzerania e vassalagem, né? Um nobre maior doando terras para um nobre menor, tá bom? Dá para pensar assim, claro que há uma forçação de barra, um certo anacronismo, mas somente para que fique claro, né, para vocês, uma sesmaria então era uma grande propriedade de terra que ficava dentro da capitania hereditária. Uma capitania hereditária, ela tinha centenas de sesmarias, né? Quantas o capitão donatário quisesse criar e doar para que alguém viesse aqui cultivá-la, tá bom? E também a carta foral estabelecia o quê? A autoridade plena do capitão donatário na sua capitania. Isso significa, como nós vimos, que ele era aqui o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo praticamente, porque ele mandava e desmandava aqui. Pessoal, esse sistema, ele acabou, olha só, sendo o início da concentração fundiária que o Brasil conhece até hoje, porque essas sesmarias que eram doadas eram realmente grandes fazendas. E é claro, então, que poucas pessoas começaram a concentrar muitas terras nas suas mãos, coisa que acontece até hoje, né, em que nós temos essa grande concentração fundiária no Brasil, tá certo? Então, se cair numa prova de vocês, como começa o sistema de concentração fundiária no Brasil, sem dúvida nenhuma que as sesmarias, olha só, a doação de sesmarias é o grande início. E ela vai se consolidar lá em 1850, com a Lei de Terras já no segundo reinado, tá certo? Mas isso aí nós vamos conversar um pouco mais para frente nas nossas aulas. Continuando aqui, pessoal, então, vamos entender quem eram esses sesmeiros, né? Os sesmeiros nada mais eram, né, do que aquelas pessoas, então, que recebiam um lote de terra de um capitão donatário e vinham aqui, então, tomar conta dessa terra, cultivar, plantar, fazer a sua vida, tá bom? Eles deveriam, então, explorar a terra no prazo de 5 anos, assim como nós vimos ali com as capitanias hereditárias, né? A partir do momento, então, que ele efetivamente viesse aqui, se estabelecesse, cultivasse a terra, ele se tornava proprietário da terra. Atenção, as capitanias hereditárias, elas eram passadas para o capitão donatário como posse. Eles tinham posse, mas não a propriedade. A capitania não era de propriedade do capitão donatário. O capitão donatário não podia vender uma sesmaria. Desculpe, não podia vender uma capitania. Ele iria doar sesmarias e a partir do momento que esses sesmeiros efetivamente viessem aqui, morassem e se estabelecessem aqui, eles se tornavam proprietários daquela terra, tá certo? Bom, o próprio donatário, ele podia ter, é claro, uma sesmaria e se ele fizesse a mesma coisa, viesse aqui num prazo de 5 anos, cultivasse a terra, se estabelecesse, ele também viraria proprietário da sua sesmaria, nunca da capitania, tá? A capitania era do rei, era da coroa portuguesa. Ele tinha o direito de posse, né? Aqui ele mandava e desmandava, mas ele não podia vender uma capitania. Então nós temos, como nós vimos aqui, né, pessoal, a origem da concentração fundiária brasileira nesse sistema das sesmarias, tá certo? Pessoal, acreditava-se então que esse sistema de capitanias hereditárias seria uma exploração altamente lucrativa, porque o capitão donatário ele vinha aqui e ele tinha, né, mando e desmando, ele podia ficar à vontade, fazer o que ele bem entendesse aqui na terra. Claro que ele iria produzir produtos que Portugal precisava, que a Europa iria consumir e ele iria ficar muito rico. Acontece que a coisa não aconteceu bem assim, tá? Como é que funcionaria então esse sistema? Olha só, os donatários eles tinham que pagar 10% dos lucros sobre os produtos da terra. Então tudo que eles lucrassem aqui, 10% ia para Portugal. Ou seja, se eles mandassem 10 navios carregados de açúcar, um navio iria para Portugal, 10%. E caso fossem encontrados metais preciosos, eles tinham que pagar 20% dos lucros. É a origem do famoso quinto do ouro, que nós veremos quando nós falarmos, né, do ciclo do ouro brasileiro. E finalmente, olha só, o único monopólio que Portugal vai manter para si é o monopólio real da exploração do pau-brasil, ou seja, o pau-brasil continuava sob monopólio da coroa, tá bom? Somente quem tinha concessão da coroa podia extrair pau-brasil aqui, porque era o produto, né, que primeiramente teve a mercado consumidor garantido na Europa.
Bom, pessoal, continuando aqui, vamos falar agora das razões que levaram à falência desse sistema de capitanias, que acabou então não dando certo. Imaginou-se que ele seria muito lucrativo, mas na verdade, pessoal, somente 2 capitanias foram para frente, tá bom? Por que que isso aconteceu? Por que esse sistema não deu certo no Brasil? Grosso modo, nós podemos dizer, olha só, a distância da metrópole. O Brasil era muito mais distante de Portugal do que aquelas ilhas, né? Aquelas pequenas ilhas que estavam ali próximos ao litoral português. Ou seja, demorava muito para fazer a viagem. Muitas vezes as embarcações eram perdidas no caminho. Ou seja, os custos, o risco era sempre muito alto. Nesse período, estima-se que uma viagem, né, entre Portugal e o Brasil podia durar de 2 até 3 meses, né? Então, realmente, uma viagem bastante longa, tá bom? Falta de recursos, olha só, a coroa não queria investir nada. E os capitães donatários, nós vimos, não eram da alta nobreza. Muitos não tiveram recursos para efetivamente, olha só, armar navios com centenas de pessoas, com várias famílias, para vir aqui estabelecer colônias. E isso daqui, pessoal, é muito caro. Precisa ter muita grana mesmo para conseguir efetivar, não é, uma colonização dessas. Lembre, aqui no Brasil não tinha nada, né? Somente, claro, os índios, que muitas vezes, inclusive, iriam guerrear e ser hostis à chegada desses estrangeiros. E como nós vimos, olha só, o confronto com os locais. Muitos índios, né, muitas tribos indígenas não aceitavam a ocupação das suas terras. Algumas tribos se aliaram aos colonos, outras atacaram esses colonos. Outro problema, o tamanho das capitanias, maiores do que o próprio país Portugal em regra. Então era muito difícil realmente que fosse dar certo a ocupação de extensões de terra tão gigantescas, não é? E olha só a falta de interesse de muitos capitães donatários, a grande maioria nem chegou a vir até o Brasil efetivamente tomar posse das suas capitanias. Por quê, pessoal? Porque era um investimento bastante alto e muito arriscado, tá bom? Como nós falamos, então, somente 2 capitanias prosperaram. Quais foram elas? A capitania de Pernambuco, essa sem dúvida prosperou, a mais importante de todas, que havia sido doada a Duarte Coelho. E, inicialmente também, a capitania de São Vicente, aquela que foi, né, onde nós tivemos a chegada do Martim Afonso de Souza em 1532, ela também deu certo no início, posteriormente ela também não vai muito para frente. Ela deu certo também tanto porque o Martim Afonso de Souza tinha recursos, ele tinha apoio de banqueiros holandeses para instalar os engenhos ali, e também porque ali já iniciou o tráfico de escravos, né? Então muitos indígenas eram capturados e vendidos, não é, para mercadores europeus, a esses escravos, tá bom? Por isso que inicialmente também São Vicente prosperou, mas logo logo também acabará fracassando como as demais capitanias hereditárias. Esses donatários, então, olha só, eles tinham capitais a serem investidos e conexões com banqueiros, especialmente os holandeses nesse momento, que financiaram a construção dos engenhos no Brasil. Fora isso, então, pessoal, regra geral, o sistema de capitanias faliu, não deu certo. Por conta disso, olha só, devido à falência do sistema de capitanias, a corte portuguesa buscou centralizar a administração e também a cobrança de impostos, criando o governo geral por meio do Regimento de 1548. Deem uma olhadinha nessa charge aqui, pessoal, que diz o seguinte, olha só, não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Olha, o sistema de capitanias hereditárias não deu certo. As invasões estrangeiras continuavam no litoral brasileiro. É um território muito gigantesco, né? Se Portugal não ocupasse efetivamente essas terras, acabaria perdendo elas, tá bom? E aí, então, em 1548, Portugal resolve, não, vamos criar um governo, vamos centralizar a administração na própria colônia, vamos criar um governo lá na colônia. E isso vai acontecer por meio da aquisição da capitania da Bahia, onde então será fundada Salvador, a primeira capital do Brasil. Como eu disse para vocês, galera, olha só, as capitanias hereditárias não serão extintas, tá bom? Elas vão conviver
com o governo geral. Então, uma das coisas que vai acontecer agora é que nós teremos aqui um governo centralizado. Então, nós falaremos na próxima aula sobre a presença, né, de um ouvidor-mor, que será o encarregado da justiça, de um provedor-mor, que será o encarregado da cobrança de impostos, e, é claro, do governador-geral, que será realmente alguém que virá aqui representando a coroa e que vai administrar de modo mais centralizado essa gigantesca colônia americana do pequenino Portugal, tá certo, galera? Isso será papo, então, na nossa próxima aula, onde nós começaremos a falar, então, do governo geral, que se inicia em 1548. Deixo a todos vocês um forte abraço e até a nossa próxima aula.